Encontramos na humanidade diversas religiões. Você já parou para pensar nisso? Vamos elencar aqui algumas. Obviamente que nós vamos esquecer várias, mas só para termos ideia. Nós temos, por exemplo, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, o judaísmo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo e assim por diante. Todas são religiões ou doutrinas religiosas. Algumas convergem para bases semelhantes, como, por exemplo, a crença na alma, embora cada uma tenha uma visão diferenciada do que seja essa alma e o que acontece com essa alma no depois da morte. Essas doutrinas têm diferenças também em termos de princípios e também em termos de prática. Seus rituais, por exemplo, diferem e muitas vezes em muito. Pois bem, o que nós precisamos fazer diante dessa diversidade de religiões, de crenças religiosas na humanidade? A proposta do Espiritismo é que haja, antes de mais nada, respeito às crenças diferentes. Nesse respeito, Allan Kardec foi muito claro ao dizer que o espírita não deve fazer proselitismo. Ou seja, o espírita tem que entender que ele não deve querer levar seus amigos, seus familiares e toda e qualquer pessoa a ser espírita, a ter que aceitar o espiritismo. Não. Porque essa aceitação tem que ser individual, de foro íntimo e com toda a liberdade de consciência da pessoa. Então nós espíritas divulgamos sim o espiritismo por todos os meios de comunicação lícitos que existem. Mas a divulgação não é para fazer com que adeptos de outras religiões, ou ateístas, ou materialistas, tenham que aceitar a nossa palavra, tenham que aceitar as nossas ideias e a nossa visão de vida e do ser humano. Não, nós divulgamos para que conheçam o Espiritismo, para que saibam o que o Espiritismo é e possam então discernir nas suas vidas a crença religiosa que quererão seguir ou não. Portanto, nós temos que combater a chamada intolerância religiosa, desde que a doutrina religiosa leve a pessoa ao bem, leve a pessoa a moralmente se melhorar, ela é válida e precisa ser, portanto, respeitada. E nós podemos nos entender no terreno comum da moral. Embora o hinduísmo, por exemplo, o budismo, o islamismo sejam doutrinas religiosas não cristãs e nem reconheçam, na verdade, Jesus como mestre, como espírito já puro, perfeito, como governador espiritual do planeta, embora não tenham esse tipo de reconhecimento, mas isso não nos impede de conversarmos, dialogarmos e trabalharmos em conjunto a partir dos ensinos morais. Porque os ensinos morais são universais e devem, portanto, nos unir. O espírita tem que respeitar o pensamento religioso diferente do dele. O espírita deve ter diálogo aberto com adeptos de outras crenças religiosas. O espírita deve ser sempre contra a intolerância religiosa e aberto ao diálogo interreligioso. E o espírita não deve querer impor a sua crença,
sobre os outros. Sempre assim. E nós vamos, no futuro, como está lá colocado no Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, que no futuro todas as religiões se encontrarão com a verdade. Manterão ainda, talvez, rituais diferentes? Sim. Um ou outro princípio diferenciado, porque nós somos individualidades, não somos uma massa homogênea, mas todas as crenças religiosas terão esse encontro com a verdade, que para nós espíritas é a verdade de Deus como Pai Criador, da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. Portanto, respeitemos os que têm uma crença religiosa diferente da nossa.